Bom dia, irmãos. A paz seja convosco nesta manhã de domingo, em que comemoramos a ressurreição do Senhor. Estou aqui para trazer uma mensagem de esperança para todos. E eu gostaria de começar esse tema de hoje, de manhã, com uma história de um ferreiro que ele tinha dentro da sua oficina vários materiais de fazer a moldagem e dobragem e outros serviços, né, com metais, né, chapas, vergalhões e etc. E é bem interessante porque ele tinha uma bigorna. Só que essa bigorna, né, que ele tinha, nós sabemos que quem é mecânico ou já estudou mecânica sabe que a bigorna ela é bem forjada, né, para poder fazer os serviços, para que o mecânico tenha bom desempenho com seus serviços. E essa bigorna que esse mecânico tinha, ela não fazia serviço com qualquer tipo de serviço com os metais, né? Ela, como se diz na linguagem popular entre os mecânicos, ela mastigava o metal, aquilo que era perfilado ela deixava empenado. E por fim, né, eram vários improvisos que essa bigorna tinha. Então, quer dizer, de certa maneira, é como se ela tivesse uma função limitada, né, porque nem tudo ela podia fazer, né. E isso me fez pensar a respeito do Evangelho, né. O Evangelho foi escrito por uma autoridade máxima, que foi o autor do universo, né, e continua conosco aqui, como ele diz, eu e meu pai trabalhamos até hoje. E essa mensagem é muito interessante, que se refere à bigorna que tem quebrado martelos. Quem é essa bigorna? Essa bigorna é exatamente o Evangelho, né? Quem é o mecânico? Você. Quem faz a encomenda do serviço? Jesus, né? E ele é um comprador exigente. Então é muito bem interessante a gente separar essas coisas, né? Dividir elas, para que a gente tenha noção do que nós realmente estamos falando, né? A vida humana, a história humana depois do período da iluminação, ele sofreu um boom de muitas filosofias, ideologias, religiões, movimentos filosóficos e etc. E é bem interessante notar que esses tipos de movimentos que nós estamos falando, eles tiveram todo tipo de influência, não é? E muitos deles, como nós sabemos, apesar da Bíblia não ser um livro, a Bíblia eu digo estritamente, né, a parte do Velho Testamento, nós sabemos que ela foi quase que totalmente direcionada para a tribo de Judá, né? O Novo Testamento já tem outra conotação, porque é um novo concerto, segundo São Mateus 11:42. Então é bem interessante notar isso, porque por ele ser um livro que tem abrangência mundial, né, e da civilização, ele tem resposta para tudo. E mesmo os filósofos mais espertos, mais peritos nos seus assuntos, sempre eles buscam um ponto de apoio, uma segurança dentro do Evangelho, né? E é muito interessante porque, assim como o livro de Jó, né, o livro de João se compara muito ao livro de Jó também, a respeito das questões de outras civilizações, quando Jesus praticamente ele diz o que? Eu não sou deste mundo. São João capítulo 6. E essas filosofias têm soado entre a humanidade, nas escolas, nas faculdades e etc. E tem pessoas com todo o quilate de pensamento, né? E nessa mistura, nessa mescla de pensamentos, de filosofias e de ideologias, muitas delas são muito radicais, né? Umas
dizem que são ateias, outras dizem que Deus não existe, muitos são teístas, né? Acreditam que existe uma força que domina esse universo, mas que não é exatamente aquele que nós conhecemos como Deus. Mas o interessante é que, com a simplicidade, principalmente do Sermão da Montanha, sem falar das cartas apostólicas, esse evangelho é uma bigorna que tem quebrado martelos. Por quê? A filosofia bate em cima e quebra, porque a filosofia discorda da teologia. Enquanto a teologia pensa que tudo existe a partir de Deus, ou seja, um pensamento teocêntrico, né? A filosofia pensa na questão da normatividade. Tudo acontece por uma normatividade. E depois, então, da lei da relatividade de Einstein, a coisa se complicou mais ainda, né? Então, nós podemos estar seguros. Tem uma passagem que Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, que ele diz assim: e quando fordes levados ao juiz nos últimos dias, não vos preocupeis com o que tem de falar. O que é que isso retrata para nós? É que mesmo na função mais humilde que você tiver, a conversa mais intelectual que você tiver, nunca tenha medo e nem vergonha, porque o Evangelho responde, né? Esse também é um canal que nós abrimos no YouTube e estamos hoje começando a postar essas mensagens, né? Você vai ter a oportunidade de ver ela no nosso site, porque lá nós temos um playlist desse canal, o Evangelho Responde. E foi muito bom a gente começar com essa mensagem, porque é exatamente o título do canal, o Evangelho Responde. Então, irmãos, tudo aquilo que você imaginar que é impossível, que é irresponsivo, que vamos dizer assim, sem referencial, o Evangelho está pronto para responder, né? E isso se passa, não é da agora, né? Nós vemos que não só na época dos apóstolos, como também no período pós-Cristo, né? Assim que ele ascendeu aos céus, nós vemos que os apóstolos guardavam aquela confiança, né, no Evangelho. Tanto que muitas passagens eles dizem: não listes no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é uma fonte de referência. Então, ainda que você entre em desespero, né, nas suas orações, nos seus pedidos, né, nos seus questionamentos, peça sinal a Deus, porque o Evangelho responde, né? É bem interessante isso, que no mais inócuo que seja o caminho, né, por mais adverso que sejam as respostas, as incoerências e tudo mais, a resposta está no Evangelho. E para nós cristãos é um conforto muito grande, porque, como Jesus disse na sua oração no capítulo 3 de São João: Pai, aqui estão os homens que tu me destes, eu vim e os comprei com meu sangue, mas eu não sou mais deste mundo. Eu não sou deste mundo, eles são, mas eu não sou. Então cuida deles como tuas pedras preciosas. Então é bem interessante, por quê? Porque isso dá um senso de segurança, de conforto, né, de ânimo, para que a gente entenda que a gente não está sozinho. Então, nas maiores dúvidas, nos maiores questionamentos e tudo que acontece na nossa vida, busque a resposta no Evangelho. Porque assim como os cientistas, os céticos, procuram alguma referência, escondido, seja lá dentro dos seus palácios, dentro dos seus lugares inacessíveis à população, eles buscam. Nós temos toda a prioridade, porque nós estamos procurando seguir esse caminho. O Dr. Luiz Waldvogel escreveu um livro chamado Vencedores em Todas as Batalhas, que é quase uma paródia, né, com esse tema que nós estamos falando aqui, o Evangelho Responde. E é muito interessante a veracidade que ele fala nesse livro dos sinais que comprovam a existência de Deus através da natureza, né? E nesse livro ele cita um pensamento um fato bem interessante, que foi do grande filósofo, considerado príncipe dos filósofos, Antônio Maria Voltaire, né? Ele era considerado o príncipe dos ateus. E Voltaire, um dia de chuva,
né? Ele morava na França, e após no mesmo tempo que acabou de chover, resplandeceu aquele sol brilhante, cheio de calor, cheio de energia. E aí ele parou para fazer uma meditação, e ele perguntou para si mesmo: não é possível que não exista Deus? Como é que pode existir tal relógio e relojoeiro não? Então, a partir dali, Voltaire, apesar de ainda continuar tido pelos seus colegas como o príncipe dos ateus, mas ele começou a ter uma outra consideração a respeito da personalidade, da existência de Deus. Não é? Então, aí nós vemos grandes exemplos, não só de Maria Voltaire, o próprio Einstein, não é? E outros grandes filósofos, não é? Que não me permite mencionar aqui, mas que vocês podem consultar o Google, a Wikipédia, grandes enciclopédias virtuais ou físicas também, e aprender a respeito desses grandes filósofos e cientistas céticos que buscaram essas respostas dentro da Bíblia. Então, nesse domingo hoje, começamos o nosso canal, o Evangelho Responde, com o tema a bigorna que tem quebrado martelos. Não esqueça disso. A sua bigorna pode ser velha, né? Pode estar lá no cantinho empoeirada, mas ela quebra qualquer martelo que seja contra a divindade de Deus, o Todo-Poderoso. Né? Então é bem importante. Espero que você tenha gostado do nosso tema, né? E entre em contato conosco, né? Nós temos estudos bíblicos, né? Que nós podemos mandar para você ou por carta simples ou por e-mail mesmo, né? Basta que você entre no nosso site MC Brasil Cristianismo Holístico, e lá você tem um formuláriozinho, você preenche seu nome e o endereço, porque além da gente incluir ele nos nossos pedidos de oração, nós também teremos a atenção mais especial com você de outros estudos, atualidades, e temos também folhetos, né? Você vai ver no site um link com vários folhetos que nós podemos mandar para você, né? Nós estamos vivendo nos últimos momentos do planeta, e nós sabemos que Jesus está às portas, né? E tudo aquilo que nos serve de alento, de acalanto, de força, de esperança e de conforto, melhor, né? Não importa se é um passante que dá na rua, se é uma igreja que a gente visita, o banco de um supermercado enquanto a gente espera alguém no caixa. O interessante esteja sempre redimido aos pés de Cristo e seja devoto nas suas orações. Não tenha medo que os seus questionamentos, as suas dúvidas e tudo mais, como nós acabamos de expor, Ele responde. Então, fique com Deus. Se puder, também contribua com as suas orações. Nós ficaremos muito gratos de orar pelo nosso ministério. E nos ajude com as suas contribuições, também com ofertas. Mande as ofertas para que a gente possa avançar esse trabalho e atingir mais pessoas com esse objetivo. Esperamos que o próximo tema seja apresentado em condições melhores, porque nós hoje estamos apenas embrionando o trabalho. Então, são várias as dificuldades que nós estamos enfrentando, mas contamos com a sua colaboração para que nos ajude no desempenho desse ministério. Fica com Deus e um bom dia.